Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos de volta com mais um vídeo da Escola Bíblica. Estamos ministrando a lição de número 6. É isso? Exatamente. Esse é o segundo vídeo dessa lição. O título dela é Bênçãos do Pai no papel de líder. E nós vamos aí para o tópico de número 2. É isso. Exatamente. Mas antes nós vamos orar. Pai, damos graças a Ti mais uma vez pela bondade do Senhor dispensada a nós, por estarmos aqui, ó Deus, nesse momento, podendo, Pai, aprender de Ti, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê graça, seja o nosso amparo e o nosso guia. Abençoa todo o povo de Deus, que todos estejamos debaixo da cobertura do Senhor, protegidos e guardados por Ti. Fala conosco, que esta mensagem, esse ensino, Deus, traga edificação para as nossas vidas e nos ajude, Deus, a estarmos cada dia mais e mais perto de Ti. Abençoa-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos para a lição, tópico de número 2. Quero só lembrar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que ainda não viu os outros vídeos, nós temos vários vídeos com lições, temas, né? Cristãos da Escola Bíblica. Temos estudado na revista da Convenção Batista Independente, que é essa daqui, tá? Essa é do terceiro trimestre do ano de 2020 e tem lições assim edificantes para a nossa vida. Então você que gosta de aprender de Deus, aprender sobre a palavra de Deus, que quer crescer, né? E amadurecer no conhecimento e na graça, não pode deixar de se inscrever e de compartilhar, né? Esses estudos com sua família, com seus amigos, com os irmãos da igreja, tá ok? Vamos crescer juntos. Então tá, tópico de número 2. Ministério e família, lideranças importantes. Um grande desafio, isso, já ia me perdendo aqui. Um grande desafio na vida dos pastores e pastoras é ter o equilíbrio entre a liderança que exerce no ministério e a liderança no lar. É muito comum haver um desequilíbrio nessas duas áreas. E é verdade, porque na igreja nós somos só pastores, né? Mas em casa a gente é pai, a gente é marido, a gente é pastor. E aí, às vezes, há realmente uma dificuldade para a gente conseguir equilibrar isso, né? Eu falo por experiência própria. Às vezes eu falo como pastor e como pai ao mesmo tempo. Com a minha esposa, às vezes eu falo como marido e como pastor ao mesmo tempo. E confesso que para a família também é complicado, porque é difícil a esposa separar o marido do pastor, é difícil os filhos separarem o pai do pastor, né? É bem complicado para todos nós. Mas a gente, com a graça de Deus, vai buscando no Senhor equilibrar e botar as coisas mais ou menos na ordem, né? Continuando então. A história de Samuel e Eli, seu antecessor, aponta para essa verdade. Nem os filhos de Eli, nem os filhos de Samuel fizeram o que agrada ao Senhor. Por quê? O que aconteceu de errado? Os pais falharam em sua missão? Provavelmente sim. No caso de Eli, ele falava com os filhos sobre seus atos e dizia que não era bom o que faziam, contudo, não os disciplinava na prática. 1 Samuel, capítulo de número 2, versos 22 a 25. Essa é uma questão importante. A disciplina faz parte da educação. Muitos pais hoje acreditam que ser mais severo, ser mais duro e às vezes usar da vara, como a Bíblia diz, né? Dar uns tapas, enfim, né? No filho é algo que está fora de moda, que é uma violência desnecessária, que um diálogo, uma conversa, né? Vai conseguir colocar tudo no lugar. Eu, por experiência própria, vou dizer mais uma vez, sei que não funciona. E os nossos pais sabiam que não funcionava, né? E hoje, com a juventude que nós temos percebido, né?
o desequilíbrio, o destempero, o desrespeito, a dificuldade que eles têm de reconhecer a autoridade, a gente percebe que essa educação mais light, digamos assim, ou essa educação mais moderna, ela falhou nesse aspecto, né? Eu continuo afirmando que os filhos precisam de uma figura de autoridade dentro de casa, alguém a quem eles aprendam a respeitar e num determinado instante até temer, né? Tudo com equilíbrio, é claro, mas é necessário sim para que eles aprendam que existem pessoas às quais nós estamos subordinados. Todos nós temos alguém superior a nós, né? Seja no trabalho, seja na escola, na rua, enfim, em todas as instâncias da vida, na igreja, existe alguém que está no nível de superioridade a nós, não como pessoa, mas nas suas atribuições. Alguém mais experiente, alguém mais capaz, alguém que tem a liderança na questão do comando, né? Então, aonde é que a gente aprende isso? Ou melhor, aonde é que nós ensinamos isso? Em casa. Eles aprendem em casa, entendendo que pai e mãe são autoridades, né? São pessoas às quais eles devem respeito e, dentro das devidas proporções, um certo temor. Se você não ensina isso para o teu filho, você vai ter dificuldades com ele na adolescência, tá? E é nesse momento, nessa fase da vida do jovem, né, do ser humano, que se não houver um equilíbrio, né, nessa questão autoridade, eles acabam se perdendo. E aí é difícil você resgatar isso depois. Às vezes eles aprendem isso a duras penas. E a responsabilidade é nossa. Ok? Continuando a leitura. No caso de Samuel, da mesma forma, vejamos. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. 1 Samuel, capítulo de número 8, verso 3. O ministério de Samuel foi impecável. Por muitos anos liderou o povo de Israel com a bênção do Senhor. Está registrado em 1 Samuel, capítulo de número 7, versos de 13 a 15. Mas a atitude dos filhos foi o gatilho para que as autoridades de Israel pedissem um rei para governá-los. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Até o ministério de Samuel, que era um juiz, não havia rei em Israel, né? A autoridade suprema era Deus e os sacerdotes, eles eram juízes, né? Mas o fato dos filhos de Samuel não terem andado nos caminhos do pai e terem feito tudo errado, vamos de novo aqui ver o versículo que diz isso. Olha só o que diz. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e perverteram a justiça. Diante disso aqui, o próprio povo percebeu que quando Samuel viesse a morrer, os seus filhos que iriam então assumir o seu lugar, iriam transformar a nação de Israel num rendezvous, numa bagunça, né? Por quê? Porque não seriam bons juízes. Então, com medo disso, eles já tomaram uma atitude de pedir a Samuel que levantasse um rei. Quer dizer, a falta de autoridade de Samuel sobre os filhos fez com que a nação, temendo que eles assumissem, né, o lugar de Samuel, escolhesse um rei que seria uma autoridade sobre eles. Para você ver o que pode causar uma má criação. Precisamos, como obreiros, ser bons líderes tanto na igreja como na família. Na jubilação ministerial do pastor José Francisco Tabosa, da Igreja Batista Independente em São Caetano do Sul, novembro de 2019, ouvi
o testemunho emocionado de seu filho, Everson, sobre sua conduta como homem de Deus, como pastor, pai e amigo. Foi muito emocionante. Ó, pastor José Francisco fez tudo certinho. Ele foi homem de Deus, foi bom pastor, foi pai e foi amigo do Everson. Esse é o papel correto. E eu tenho, assim, certeza que o pastor José Francisco não se privou de dar talvez umas palmadas, né, nos filhos para colocá-los no eixo, né? Uma vez meu pai me bateu e eu reclamei com uma pessoa, e aí essa pessoa que eu achava que ia ficar do meu lado virou para mim e falou: sabe, você pode até achar que seu pai está errado por ter te batido, mas deixa eu falar uma coisa para você: melhor você apanhar do seu pai hoje e aprender, né, a andar no caminho certo, do que ele não bater em você hoje, deixar você perder para o caminho errado e você apanhar da polícia na rua depois de grande. É muito mais feio, mais vergonhoso. Teu pai te bateu para te corrigir, a polícia vai te bater para te punir. Eu fiquei calado e entendi. Tópico de número 3, liderança paternal, um legado abençoador. O rei Davi foi o pai de muitos filhos com muitas mulheres diferentes. Ele não viveu o padrão monogâmico no matrimônio como em nossos dias. Sabemos pela história que ele falhou na liderança com alguns filhos, porém, olhando na perspectiva de Salomão, que lhe sucedeu no trono, ele teve um olhar especial, mesmo porque isso envolvia o reino de Israel, o relacionamento com Deus e a sucessão da liderança. Nós, pais, temos a sensação de que nossos filhos, ainda jovens, não têm a experiência necessária para resolver todos os problemas, ou melhor, todos os seus problemas. Assim pensou Davi. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão é só ele, e só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem, inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 1. Davi, mesmo sabendo que não poderia construir o templo, prepara para Salomão todos os materiais necessários e os projetos sobre os quais o próprio Senhor o havia orientado. Tudo isso, disse Davi a Salomão, foi-me dado por escrito pela mão do Senhor, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo 19. Mas Davi deixa também um legado espiritual, a obediência aos mandamentos do Senhor. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo 9. Quando vejo o relacionamento entre meu filho primogênito e minha neta, fico pensando no quanto valeu toda a dedicação, o ensino e a amizade que eu e a minha esposa desenvolvemos ao longo da criação de nossos filhos na vida conjugal. Louvamos a Deus pela história e testemunho da nossa família. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Isso aqui é um testemunho do pastor em relação à sua família. Mas voltando lá na questão de Davi com Salomão, Davi orienta o filho, e aí vem uma questão, né? O pai, Davi, cometeu muitas falhas, cometeu muitos erros. Mas o bacana é que ele aprendeu com esses erros e pôde aconselhar Salomão a andar em retidão na presença de Deus, a ser obediente, a submeter-se à vontade do Senhor, e isso com espontaneidade, de vontade própria, né? Usando o seu livre-arbítrio, decidir servir a Deus e viver segundo a sua vontade.
Esse é o nosso papel como cristão. E é isso, esse é o legado que nós devemos deixar para os nossos filhos, né? Mais importante do que deixar bens, e aí tem muitos pais que se preocupam muito em deixar uma herança para os filhos, alguma coisa que vá ajudá-los, né, na sua vida terrena, né, a prosperar e tudo mais e tal. É o legado que você vai deixar para eles. O que é isso, pastor? Eu estou falando sobre o exemplo, sobre quem você foi e o que você ensinou a ele, e mais, aquilo que ele viu na sua vida, né? Porque os nossos filhos, eles olham para nós e eles nos observam. Eles conseguem fazer essa relação daquilo que a gente diz com aquilo que a gente é. Aquilo que a gente fala com o nosso comportamento. Às vezes eles não nos falam por respeito, por temor, mas eles veem isso. E aí, pai, é muito importante que o seu discurso esteja alinhado com o seu testemunho, com o seu comportamento, com a sua vida no cotidiano, para que o seu filho e a sua filha olhem para você, vejam que está tudo em harmonia e possam tê-lo como modelo, tê-lo como exemplo a ser seguido. E ao fim da vida, você poder dizer para eles: eu gostaria que você vivesse assim, assim, assado. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre foi uma mulher muito amorosa, muito atenciosa com os filhos, com a casa, com o marido. Ela viveu para a família. A minha mãe é daquela geração de que a mulher era dona de casa. E ela assumiu esse papel, sabe, com toda a dedicação. E ela teve êxito nisso, né? Graças a Deus, tanto eu quanto os meus irmãos formamos nossas famílias, né? E criamos os nossos filhos baseado nesse legado deixado pela minha mãe. Ela construiu uma história e ela nos ajudou a formar o nosso caráter, né? Ela não deixou fortuna para nós, mas esse legado que ela deixou, aquilo que ela ajudou a formar em nós, era uma mulher de Deus, nos ajuda hoje a conduzir os nossos lares, a criar os nossos filhos, no nosso relacionamento com a nossa esposa, enfim. Ela deixou um legado que a gente tem trazido ao longo da nossa vida até hoje, e eu pretendo passá-lo para as minhas filhas. Então esse é o grande triunfo, né, digamos, de um pai. Aquilo que ele deixa de positivo escrito no coração dos filhos. Aplicação. Qual o legado que temos deixado para os nossos filhos? Cultura, sabedoria? A fé nos caminhos do Senhor? Debata. Bom, tudo isso é muito importante. Eu procuro deixar para as minhas filhas tudo isso, né? Cultura, eu gosto muito de ler. Livro para mim é o melhor presente. Quer me dar um presente? Me dá um livro. Eu não sei que livro te dá. Me pergunta que eu te falo. Gosto muito de ganhar livros. Gosto muito de ler. Gosto muito de adquirir conhecimento, né? E a minha ocupação, ela exige de mim isso. Eu, como ministro do Evangelho, a leitura para mim ela é fundamental, porque a fé cristã ela é alicerçada num livro, né? Na Bíblia Sagrada. Toda a nossa fé, ela está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Então eu preciso ler, eu preciso entender, né? Tem muitas palavras que a gente não sabe o significado, e aí é importante a gente usar um dicionário, ó. É importante isso. E além disso, é importante também a gente ler autores, pessoas com mais conhecimento do que nós. Ler livros cristãos, escritos por pessoas que estudaram mais do que nós,
que tem uma experiência maior do que nós. Então eu estou mostrando isso para você entender que o ministério pastoral, a leitura é fundamental, ela é muito importante. Outra coisa, é importante para o pastor, para o cristão de um modo geral, ter mais de uma Bíblia. Ó, eu tenho uma dezena de Bíblias, né? E a cada edição nova, a cada tradução nova, a cada como é que chama? Versão nova, eu procuro adquiri-la para ver como que ali está sendo dito, como é que ali está sendo falado o mesmo texto, para que eu possa fazer comparações, porque um enriquece o outro. Então, no ministério pastoral é muito importante. Na minha ocupação não ministerial, não cristã, apesar que eu exerço ela como cristão, como psicanalista clínico, também é fundamental ler. Eu preciso ler os fundamentos dessa minha profissão, né? Eu preciso conhecer, importante, eu preciso conhecer como surgiu a psicanálise, o que é a psicanálise, como se desenvolveu a psicanálise, quais são os fundamentos para o exercício da psicanálise clínica. Então eu preciso ler, eu preciso estudar. E não vou ler só Freud, vou ler outros psicanalistas, né, que ao longo da história construíram, né, essa metodologia terapêutica. Então, o meu estilo de vida é um estilo de quem lê. Vou deixar esse legado para as minhas filhas, né? É sabedoria, sim, e mais ainda, como eu mostrei no início, como cristão, como ministro do Evangelho, pastor, né? Deixar para elas um legado cristão, com testemunho, com vida prática, com atitudes, né? Não só com palavras. Ok? Vamos concluir então nossa lição de hoje. Conclusão. No dia 19 de dezembro de 2019, na zona norte do Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos, Patrick, luta sem temor com um cão pitbull para salvar uma criança de 5 anos que estava sendo atacada. A notícia reverberou pelo país graças a uma câmera de segurança que gravou toda a ação. Após retirar a criança do ataque do cachorro, ele e o menino ficaram por quase meia hora em cima do capô de um carro que se encontrava no local, aguardando socorro. Resgatados, foram para o hospital. O menino levou 5 pontos no pescoço e teve inchaço no olho. Patrick, desempregado, também ficou ferido. Após o ocorrido, ele declarou em entrevista: "Eu imaginei a minha filha no chão. Quando eu vi aquilo, eu coloquei na minha cabeça que era a minha filha e eu tinha que salvar." Destacou Patrick. Apesar de ter apenas 20 anos, seu instinto paternal permitiu impulso e ação rápida. Resultado, o menino foi salvo. Olha que, né, testemunho lindo, bonito, de um jovem de 20 anos que já era pai e que, ao ver uma criança de 5 anos sendo atacada por uma fera, né, porque o pitbull, para quem nunca teve contato, é um cachorro extremamente forte, muito forte. Para você conter um pitbull é um negócio bem complicado. Eu digo isso porque eu já criei pitbull, né? Houve um tempo que eu tinha 2 cadelas pitbull no meu quintal. As cadelas são mais dóceis, né? De todas as raças, a cadela é sempre mais dócil, mas é um cão com uma força espetacular. Não é um cão violento. Não é. Esse é um estigma que se colocou sobre a raça, né? Em função dos cães que são criados para rinha, para briga de cachorro. E pelo pitbull ser um animal forte, um cão forte, então ele é muito usado em rinha de briga de cachorro. E aí criou-se esse estigma de que é uma raça violenta e tal. Não é, eu digo por experiência própria. A Manuela, que é minha filha do meio, cresceu com as cadelas no quintal. Elas nunca tiveram qualquer menção de violência contra a minha filha ou a minha esposa. Na verdade, elas tinham mais medo da minha esposa do que de mim, né? Então, assim, eu defendo a raça porque eu a conheço. E o Patrick, voltando à história do Patrick, então, não teve nenhum
nenhum acanhamento em colocar a sua própria vida em risco para salvar aquela criança, porque na mente dele veio a lembrança da filha. Olha, instinto paternal, né? Botar a sua vida em risco para salvar o seu filho. Essa é a atitude de um pai, esse é o coração de um pai, né? A gente dá o que tem de melhor, quando for necessário, até a nossa própria vida, para salvar, para proteger e para dar aos nossos filhos aquilo que nós cremos que eles merecem, né? Ser pai negar-se quase que sempre, né? Eu já passei por algumas situações em que eu tive que deixar de fazer para mim para fazer pelas minhas filhas. E eu conheço um número muito grande de pais que já fizeram isso. Houve um tempo em que eu estava no Maranhão com a minha família, com a minha esposa, e nós tínhamos a Manuela só. E a vida estava muito difícil, as coisas estavam muito complicadas, então faltava, o dinheiro não dava para tudo. Eu deixava de almoçar para levar o dinheiro do almoço para casa, para poder comprar o leite da Manuela, para poder comprar as fraldas e tudo que ela precisava. Então, o pai de verdade, ele está disposto. E eu não fazia isso com um pesar no coração. Pelo contrário, eu fazia com uma alegria imensa, porque eu tinha condições de dar à minha filha, né? Não importava se eu não tivesse, mas ela tinha. E o fato dela ter já me era gratificante. Então, eu deixo esse testemunho para que você que ainda não é pai, e para você que é filho, possa você, filho, olhar para o seu pai com esse olhar, entendendo quem é ele, né? E o que ele está disposto a fazer por você. Por isso, obedeça-o, escute-o, tente compreendê-lo, né? E você que está na iminência de ser pai, que vai se casar, também lembre-se, a responsabilidade com os filhos é algo tremendo, né? Quando você decide ser pai, e ser pai não pode ser algo sem planejamento, a gente tem que querer isso, porque nós vamos ter que educar, sustentar, ser pacientes, né? Abrir mão de muitas coisas para poder trazer uma criança ao mundo e fazer com que ela cresça e se torne um homem ou uma mulher de bem, honrado, honesto, digno, íntegro, que possa ser útil à sociedade na qual ele vai estar inserido. Você pense bem, né? Não engravide a filha de alguém de forma irresponsável e não fuja da responsabilidade caso ocorra algo inesperado ou sem planejamento. Seja íntegro em tudo, inclusive na responsabilidade com uma vida que você vai trazer ao mundo, tenha sido ela planejada ou não. Amém? Espero que essa lição possa trazer, como é que eu posso dizer, algo de novo para as nossas vidas, né? Aperfeiçoar aquilo que já fazemos, nos ajudar a crescer naquilo que precisamos e nos dar ânimo para podermos exercermos a nossa paternidade e a nossa liderança. Que Deus abençoe a todos e até um próximo encontro. Até a próxima lição. Deus abençoe, fiquem na graça e na paz de Cristo.